Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, sou Rav Natan, um dos rabinos aqui da casa, e tenho a honra de compartilhar um pouquinho mais nesse Tikkun, que é um Tikkun muito especial, que traz para a gente a oportunidade e o desafio de pensar o que mudou nesses últimos meses na nossa realidade, nas nossas comunidades, a partir de 7 de outubro, na própria tradição. E pegando um pouco o gancho do Rabino Ruben, falando sobre todos os desafios do divino pós 7 de outubro, a ideia dessa próxima sessão é a gente entrar um pouquinho mais no detalhe de um aspecto do divino, um aspecto do humano e a nossa conexão através da reza, através da tefilá. E como que esse relacionamento mudou desde então. Em particular, dentro do contexto político israelense. Será que alguma coisa que acontece no ambiente político pode interferir como que eu falo uma reza e como que eu me sinto durante uma reza? Qual que é o encontro entre a política e o espiritual? Então a gente vai falar um pouco juntos sobre isso. Como bom rabino, eu só falo com textos na mão, é parte do nossa mania, então tem aí os textos circulando. A única regra é que não pode ler antes. A gente vai ler todo mundo junto, não é porque normalmente a resposta está no próximo texto. Se vocês leem antes, aí vocês já sabem a resposta e o objetivo é a gente poder conversar juntos sobre tudo isso. Então quem recebeu a folha olha para cima ou para você? Ou faz um origami, tá? Tudo vale. Enquanto a gente vai passando o material, eu queria que todo mundo fechasse os olhos, se você se sentir confortável, e tentar lembrar aonde você estava no 7 de outubro. Tentar retornar àquele momento. O momento anterior, o momento onde fomos dormir bem, em paz. O momento no qual acordamos com as notícias. Por ser um Hag, talvez muitos de nós estávamos a caminho da sinagoga, talvez descobrimos chegando na sinagoga quando alguém contou. Como que foi aquele momento de sinagoga ainda sem saber exatamente o que estava acontecendo. A noite do Simchat Torah, a manhã seguinte do Simchat Torah, talvez um dos serviços mais alegres da nossa tradição e que a gente teve que, cada um a seu modo, em sua comunidade, em seu momento, reestruturar muita coisa para poder encontrar um equilíbrio entre a tradição e a ideia de que a tradição força na gente a ideia de alegria. Se a gente for esperar a alegria vir, talvez ela nunca venha. Por isso a tradição nos força a estar alegres e celebrar esse momento junto com a dor daquele momento. E para aqueles que têm uma tradição e um costume, uma prática de rezar continuamente, a partir daquele momento, como que mudou? O que mudou no nosso momento de rezar? Para quem foi corajoso e fechou os olhos, a gente pode abrir já. E a gente começa o serviço da manhã, todos os dias de manhã, falando 15 bênçãos diárias, através das quais a gente agradece por muitas coisas que a gente tem. A prática original dessas bênçãos, assim como a gente fala, Amotzi lechem min haaretz, o que a gente faz logo em seguida? Come o pão. Essas bênçãos originalmente estavam conectadas com ações que a gente fazia pela manhã. Então a gente agradece a Deus por termos roupas no momento em que estamos nos vestindo. A gente agradece a Deus por orientar os passos humanos no momento que estamos dando o primeiro passo na manhã. Uma dessas bênçãos é o número 1 no nosso
na nossa folha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Te agradece a Deus por libertar os prisioneiros. Tudo que tem de folhas está rodando por aí. Se não tem suficiente, a gente vai dividir com um amiguinho do lado. Como que uma bênção que, para quem tem uma prática tradicional de tefilá, às vezes dura meio segundo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai pokeh achiv. A gente mal para pensar e entender cada uma dessas rezas, cada uma dessas bênçãos. De repente, uma salta dentro dessas 15 e provoca a gente a pensar de novo. Como que a gente pode agradecer a Deus por ser a fonte que liberta os prisioneiros quando o nosso povo foi feito refém naquele exato momento? Pensamentos, ideias, comentários. Pode usar tudo que vocês aprenderam na aula do Rabino Ruben sobre Deus pós-tragédia para a gente pensar como que a gente pode atribuir a Deus algo tão nobre como libertar os prisioneiros, mas tentar refletir dentro da experiência humana no qual nós estamos sentindo conectados com os prisioneiros do nosso povo nesse exato momento. Como que a gente consegue juntar essas duas coisas ao mesmo tempo? Não sei se vai chegar o volume garganta, tá difícil. Qualquer coisa repita também. Eu não sei, eu entendo que, pra mim, eu acho que essa reza, tipo, as bênçãos da manhã, pra mim, tem partes que eu acho que dentro do mundo reformista a gente interpreta de outras formas, né? Então, e eu acho que nesse momento, essa é uma que passa a ser interpretada de outra forma como um pedido e não como um agradecimento. Porque eu acho que é isso, da mesma forma que a gente altera a parte do que você não fez homem e o que você não fez como padre, a gente talvez altera isso de um agradecimento para um pedido, né? Tipo, já que você fez outras vezes, essa é a hora de fazer de novo. Então, um pequeno ajuste aí. A gente não precisa alterar o texto, como no exemplo que você... O texto se mantém, só que existem 4 tipos principais de tefilá. Um deles é o pedido, que não é esse. Esse modelo das bênçãos da manhã é um modelo de agradecimento. A gente agradece a Deus por tudo isso, mas talvez através das próprias palavras de agradecimento, a intenção por dentro não é de agradecer pelo que temos, senão transformar isso num pedido para que tenhamos num futuro breve. Aqui, depois aqui. Uma afirmação, que Deus faz isso. E como que isso, acreditar que Deus é a fonte de libertar os prisioneiros, no momento que a gente está se sentindo como se Deus não cumpriu com a parte divina no momento, porque não quer dizer que não vai cumprir. Não interessa quantos morram no caminho, quantos dias fiquem prisioneiros, Deus tem um plano maior e precisamos confiar. Fato, liberta os prisioneiros. Não está falando sobre os que vão morrer ou o que está acontecendo além disso, né? Mas o que está se afirmando é o que ele faz, independente da situação. O problema dessa afirmação é o famoso problema do mal na teologia judaica. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A pergunta judaica não é por que isso acontece. É quando isso acontece, o que a gente faz? Porque isso acontece. A gente vive numa realidade onde coisas ruins acontecem com pessoas boas. Ou vivemos em realidades paralelas, e se alguém aqui vive nessa outra realidade onde isso não acontece, me convidem. Gostaria de talvez estar nesse mundo por um tempo, mas a realidade que vivemos no dia a dia realmente é de coisas ruins acontecem com pessoas boas. Então, afirmar que Deus sim faz isso, tem uma coragem aí de acreditar que vai acontecer, mas ao mesmo tempo está um pouco desconectada da realidade, porque nem sempre isso acontece. E não aconteceu com pessoas do nosso povo nesse exato momento.
Então Deus não é tão bom assim, Deus só consegue libertar alguns. Então isso está espelhando o livro de Jó, né? Que o final do livro de Jó, depois de Jó brigar muito com Deus, qual que é a grande conclusão do livro? Quando Deus fala para Jó, Jó, você é apenas Jó e eu sou Deus. Você não sabe o suficiente, eu sei. Então quando você acha que algo é bom, talvez não seja porque você não tem a totalidade. Então tenha a humildade de entender que existe algo maior. Aqui a gente continua andando nessa direção. Claro. Um momento para isso. A libertação pode ter duas maneiras de interpretar nesse caso. A libertação física, quando a pessoa é libertada, e daqueles que morrem, a libertação da alma que vai junto de Deus. Eu entendo a poesia no que você está falando. Eu não sei se você teria coragem de falar isso para a mãe ou para o pai da pessoa que morreu em Gaza. É uma provocação, mas essa liberdade, muitas vezes assim, eu vou dar um caso com a minha família. Minha mãe estava com metástase de câncer. Tipo, eu pedi para Deus que ela não sofresse. E ela, depois de 1 mês, ela morreu. Eu falei, que bom que ela foi libertada do sofrimento. Bonito, lindo. Um pouco como a gente falava na aula anterior. Em alguns momentos, algumas teologias funcionam. As pessoas que morreram através das mãos do Hamas, essa teologia não funciona. Ninguém que morreu nessa guerra foi libertado para algo maior. Não estavam sofrendo antes deles serem colocados. Eu acho que, primeiro que a reza foram os homens que criaram. Nessa daqui a gente está, como filho de Deus, reconhecendo Deus legal, Deus bom, quando ele faz uma coisa boa. E como toda criança com o pai, às vezes o pai faz uma coisa que a criança não entende e acha ruim. Então, pode ser que a gente não tenha entendido o que Deus quer fazer com esse horror todo, mas talvez tenha um remédio aí para a humanidade, entendeu? Para a gente melhorar de alguma forma, talvez esses terroristas de alguma forma evoluir. Então, na mesma linha do que ela falava, nós não sabemos, Deus tem um plano maior, mas tudo vem de Deus, certo? Então, se a gente está achando que tem seres humanos presos, na verdade, talvez não sejam presos, talvez isso é a liberdade deles, nós, seres humanos, não sabemos. Última aqui, quero passar por alguns textos, não temos muito mais tempo. Outros também não geram esse mesmo incômodo, como qualquer crime, vestir os desnudos, ainda sempre vai ter pessoas que não estão vestidas. Mas eu me levo a pensar que a forma de Deus se revelar comigo na minha vida judaica diária, eu sou levado a ser uma pessoa melhor, ao mesmo tempo fazer uma sociedade melhor. Então, quando eu falo que Deus liberta os prisioneiros, eu me faço pensar que os princípios espirituais aplicados levam a uma sociedade onde não há prisioneiros, onde não há pessoas em situação de nudez, onde os cegos físicos são ajudados de forma como se não fossem. Então, temos que levar por esse lado, que os princípios divinos levam a esse objetivo que eu estou agradecendo. Gostei. Então, duas coisas interessantes aí. Pensando em outras dessas bênçãos que aparecem na manhã, que talvez essa saltou aos olhos desde o dia 7 de outubro pelo tema, mas que qualquer um que vive na realidade que a gente vive aqui em São Paulo sabe que tem muitas dessas bênçãos que todo dia a gente encara a desconexão entre o agradecimento que a gente faz a Deus pelas pessoas terem tudo o que elas precisam e vivenciar um mundo onde as pessoas não têm tudo aquilo que elas precisam. E ao mesmo tempo também compartilhou que talvez isso é algo que nos ajude a entender algo sobre a tradição judaica, não necessariamente está falando algo sobre Deus, mas talvez algo que esteja a filar como modelo educativo, nos ensinando sobre a importância desses valores e que a gente tem uma responsabilidade por trabalhar neles. Vamos chegar um pouquinho mais nisso. Quero pular para alguns textos para a gente poder chegar em mais coisas. Os próximos textos é um pequeno resumo para a gente entender o lugar de Pidyon Shvuim, o lugar da mitzvah de libertar os prisioneiros, que é uma mitzvah, uma das 613 mitzvot, é essa, dentro da nossa tradição.
Shulchan Aruch, talvez o principal livro de Halachá, fala que cada momento que a gente atrasa ao resgatar um prisioneiro, quando é possível que seja antecipado, é considerado como se a gente estivesse derramando sangue. Você não resgatar um prisioneiro é como se você estivesse matando aquela pessoa. O Rambam, fonte também do Shulchan Aruch, cita esse conceito e vai além. O Rambam, ele fala que ao não resgatar um prisioneiro, não só a gente não está cumprindo a mitzvah de resgatar um prisioneiro, mas mais que isso, tem outras mitzvot que a gente acaba não fazendo por causa disso, porque o prisioneiro passa fome. O prisioneiro provavelmente não tem o que vestir. Então, justamente esse texto vem de uma parte onde ele está falando sobre a lei de dar doações aos pobres. E ele fala que resgatar os prisioneiros é mais importante do que dar doação para o pobre, porque o pobre só não tem o que comer. O prisioneiro não tem liberdade, não tem o que comer, não tem o que vestir. Então se torna a prioridade maior de todo um povo. Todos os recursos possíveis necessários para aquilo têm prioridade, de acordo com o Rambam, para que a gente possa chegar lá. Eu trouxe esses textos para colocar um pouco de contexto em quão importante é esse tema dentro da tradição judaica. Não vamos esgotar ele hoje, só quero trazer um outro ponto de vista ligado a esses textos. O Talmud fala claramente que tem um limite. O limite para tudo isso é que a gente não pode pagar mais do que o que é devido. O Talmud tem medo de que se alguém... E aqui tem uma grande diferença entre o tipo de prisioneiro que a gente está falando. O Talmud está pensando, por exemplo, o que aqui em São Paulo a gente conhece como sequestro relâmpago. Ou quando alguém é sequestrado e eu te ligo e falo, ó, 10 mil reais eu te solto. Alguém que está fazendo isso com motivo de dinheiro. Que é muito diferente do que a gente está vendo em Israel nesse momento. O Talmud fala que não se pode pagar muito porque isso pode motivar essas pessoas a continuarem fazendo mais. Então o Talmud põe um limite. Não pague muito mais, porque senão eles vão ver que é negócio e vão continuar fazendo. Na nossa situação a gente teve isso, de uma outra maneira. Mas para quem lembra do caso de Gilad Shalit, a moeda de troca não foi dinheiro, foi prisioneiro por prisioneiros. Quando Gilad Shalit foi trocado por 1.000. E isso talvez elevou muito o preço de qualquer tipo de negociação com esses grupos terroristas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma mitzvah muito importante de resgatar os prisioneiros, o Talmud lembra que existe um limite. Para quem é adepto da filosofia utilitarista, que vai tentar pensar no menos pior para a sociedade, não interessa muitos dos elementos subjetivos e sensíveis de tudo isso. Já morreram mais israelenses tentando salvar os prisioneiros do que se todos os prisioneiros fossem mortos. A quantidade de soldados israelenses nessa ofensiva contra Gaza é muito maior do que todos os que foram sequestrados. Se o único que estamos falando é números, matamos mais do que poderíamos ter salvado de vida. Colocamos em risco vidas que perdemos num momento crítico. O problema é que o Estado de Israel não lida com a filosofia utilitarista e tem uma missão importante de que todo mundo saiba que se cada um aqui é sequestrado, o exército vai fazer o possível para resgatar. E que esse valor é muito mais importante para a existência de uma sociedade que pode confiar um no outro, que precisa que todos os seus jovens façam parte de um exército. E pela necessidade dessa existência, não se rendem a apenas uma conta numérica, mas entendem um valor maior por algo. E eles têm o discurso dos que estão no governo, sem entrar agora nas partidismos, é que não adianta nem se tivéssemos a garantia de que vão libertar os
Hamas continua no governo, vão matá-los. Aí eles vão procurar. Então, o único caminho, esse é o discurso deles, é terminar com Hamas. Libertar reféns. Neste momento, os soldados é isso. Estão os que dizem, primeiro libertemos todo mundo, depois vamos acabar com Hamas. Cada minuto que passa, tem isso ajudando. E o governo diz o contrário. Só terminar com Hamas, porque um minuto com Hamas, aí, sem que nós possamos fazer a guerra contra eles vão nos matar a nós. Esse é justamente o próximo texto. Fiz questão de trazer um pouco do contexto político no qual a gente vive. Texto número 4 é uma entrevista falando sobre a atuação do primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu. Tem inclusive uma fala dele aí. O resumo, assim como o Rabino Ruben falou, é que tem dois modelos. Resolvemos a questão dos reféns. Não interessa o que aconteça com o Hamas. Isso é o mais importante. Nas falas do primeiro-ministro de Israel, isso está muito claro. Esse número 4 deixa muito claro. O Hamas é o objetivo número 1. A retórica do Bibi é conhecida por ser uma das mais técnicas do mundo inteiro, e ele vai fazer você fingir que acredita que está tudo no mesmo level. Não está. Sabemos, é claro em muitas das entrevistas. Acabar com o Hamas, segundo o governo de Israel, é objetivo número 1, mesmo que todos os consultores na área falam acabar com o Hamas é impossível, Bibi continua falando, Nitzachon Mutzlachat, só serve uma vitória completa, e junto com isso vamos trazer reféns. E aí entra um novo conflito. O conflito de que nós, como judeus diaspóricos, que não temos nem o direito a voto em Israel, apesar de estarmos no nível da alma conectado com o destino do povo judeu, com o destino do Estado de Israel, temos nem voz, nem voto nesse relacionamento. Israelenses que têm voto não têm poder necessariamente dentro de um gabinete de guerra de tomar decisões de para onde vamos, para onde não vamos. Temos toda uma tradição judaica clamando pelo retorno dos prisioneiros, e temos decisões políticas que estão levando ao destino do povo completamente desconectadas, ou não disso, talvez com outros entendimentos. Mas um conflito claramente existe. Existe um grupo político, como em qualquer país do mundo. Israel é um país, tem um ambiente político que toma decisões políticas sobre guerra, sobre economia, sobre todos os âmbitos. Apesar de Estado judaico, o Talmud não é o livro de cabeceira do primeiro-ministro, não é aí a fonte de tudo. E como que a gente continua rezando para que algumas coisas aconteçam quando o governo do Estado talvez está indo numa direção contrária da minha reza? Como que rezar muda, como a experiência do ser humano espiritual, a prática de rezar muda para um cético como eu, que entende que o mundo é feito através da política e que eu posso ficar chorando para Deus todos os dias com meu coração destruído, enquanto tem outros seres humanos tomando decisões políticas completamente desconexas da minha espiritualidade naquele momento. Como que isso impacta na minha reza, como isso impacta na minha experiência religiosa daquele momento, todo esse conflito. A gente vai fazer um pequeno exercício de Havruta. Havruta é o tradicional estudo judaico em duplas, trios, pares, grupinhos pequenos. Quando a gente virar a página, número 5 é o Ashrei. Ashrei é uma coletânea de versículos de alguns salmos, principalmente o Salmo 145, em que não tem uma teologia só. Cada frase do Ashrei poderia talvez ser uma teologia completamente diferente. E eu selecionei alguns deles aqui. Eu quero que vocês tenham... A gente vai fazer isso por 3 minutos, 4 minutos. Leiam junto com quem está do lado de vocês. São afirmações sobre Deus que estão dentro do Salmo. Como que nesse momento a gente consegue ainda acordar amanhã de manhã e falar... A gente tem a tradição de falar o Ashrei 3 vezes por dia nas rezas tradicionais. Então, juntem-se com quem está do seu lado, rapidinho, leiam rapidinho o texto número 5.
e aí a gente volta a conversar. Esse pequeno barulho de Beit Midrash, de todos discutindo, é uma das coisas mais bonitas para um rabino ouvir. E me dói o coração ter que parar com esse barulho nesse momento. Queria que a gente pudesse discutir assim a noite inteira, mas vamos tentar continuar com o tempo. 2 pessoas para comentar alguma coisa que descobriu e queria comentar sobre esse estudo. Uma aqui, quem mais quer comentar alguma coisa sobre esse estudo? E uma aqui. Então uma aqui, uma ali e a gente vai. Então, uma opinião aqui, falando sobre a última das frases do Ashrei que a gente selecionou, falando que Deus vai proteger aqueles que o amam, ou seja, nessa leitura, o povo judeu, e vai eliminar todos os maldosos, nessa opinião, todo mundo que está atacando o povo judeu. Eu observo que os verbos são todos no presente. Uhum. Então, o texto também. Deus liberta, Deus faz, Deus... Não, isso é uma relação perene. Do passado, do presente e do futuro. Deus não pode ser colocado fora da gente. Se nós somos um com Deus, eu não posso pensar que Deus vai fazer ou fez, entre aspas, julgar a ação de Deus. Deus fez parte de mim. Então, o que ele faz não é nem bom nem mal. Ele faz. Então, nessa opinião, não cabe a nós um julgamento de bom ou mal. Deus e o ser humano, se não a mesma coisa, são quase a mesma coisa. Julgar Deus como bom ou mal. Ou eu acredito em Deus ou não acredito. Se eu acredito, Não pode confundir Deus com o ser humano. Por isso que a gente tem o texto número 6. O texto número 6 é uma das brachot da Amidah, uma das do meio da Amidah, ou seja, é uma das rezas de pedido, na qual a gente pede oficialmente que Deus destrua todos aqueles que causam mal no mundo. Segundo a interpretação que a gente ouviu aqui sobre o Ashrei, isso quer dizer os não-judeus, né? Que Deus proteja os judeus e que salve os outros. Eu conto para vocês com toda a honestidade. Eu leio esse texto e eu penso que Deus destrua pelo menos o poder político de alguns judeus. Tem judeus que têm poder político, que estão tomando decisões sobre tudo o que está acontecendo. E eu rezo a Deus pensando em pessoas específicas, que nesse momento eu acredito que estão fazendo mal para o mundo. Sejam elas judeus ou não. Sejam elas primeiros ministros, sejam elas presidentes, sejam elas importantes na política, sejam elas ricas, sejam elas pessoas violentas, sejam elas quem for. Mas muitas vezes eu personifico a minha tefilá. Eu morei nos Estados Unidos durante os últimos quase 10 anos e falava essa reza dentro dos Estados Unidos. Eu pensava todo dia no presidente dos Estados Unidos. Essa era parte da minha experiência religiosa, é que o encontro da política e da tefilá, eles estão andando na mesma realidade. Eu não consigo rezar fora da minha realidade. Eu não tenho a coragem que muitos de vocês aqui têm de falar, acredite em Deus, não julgue, há um plano maior. Porque quando eu vejo essa tefilá no meio da Amidah, eu falo que eu quero que isso aconteça. E eu não tenho nenhum poder político ou físico para que isso aconteça, senão a minha própria reza. Por isso, todas as minhas forças são canalizadas através da reza. Mesmo quando o poder político talvez já não existe. Mas que influencie de alguma maneira o cosmos, as energias, qualquer coisa do mundo, para que alguma coisa possa mudar. Segurar um pouquinho para eu poder terminar. Outro dia a gente senta com café e conversa mais. Com todo mundo, obviamente. Café na conta do Rabino Ruben para todo mundo. O Talmud nos ensina que a gente só deve rezar em lugares com janelas. Eu acredito que o principal objetivo desse ensinamento é que a tefilá talvez não tenha todo o poder que eu gostaria que ela tivesse. Eu talvez rezo com muita kavaná quando eu realmente quero que alguma coisa aconteça.
apesar de dentro de mim não acreditar que magicamente isso vai acontecer. O motivo da gente ter janelas nas nossas sinagogas é para que a gente lembre que existe um mundo lá fora. Que a sinagoga se torne um laboratório, que se torne um lugar para a gente expressar os nossos valores. Se torne um lugar para a gente aprender os valores da nossa tradição. Se torne um lugar para a gente se debater com questões éticas e morais das nossas vidas, da nossa realidade. Com um olho na janela. Porque no minuto que a gente sai da sinagoga, a reza se transforma na nossa missão. A reza que a gente rezou com tanta kavaná não pode se apagar naquele momento, e no momento que eu saio da sinagoga, eu vivo como se nada tivesse acontecendo. Pelo contrário, a vida é ressignificada e passa a ter uma missão ainda maior. Porque eu me comprometi diante de Deus e diante de toda a minha comunidade que esses são valores que eu cuido, que esses são valores que eu transformo em prática no minuto que eu saio da sinagoga. Eu coloquei o Salmo 118 do Hallel, não só porque eu mencionei ele ontem à noite, mas porque foi nesse momento que eu quebrei em Simchat Torah. Quando eu pedi para vocês se imaginarem, no 7 de outubro, eu estava como líder da Tefilá no dia seguinte na minha comunidade. E no momento do Hallel, de agradecer a Deus com muita felicidade por tudo que a gente tem e pelo momento da festividade, o meu relacionamento com a tradição me trazia de uma maneira que eu devia falar aquelas palavras. Mas eu falei elas chorando. Meu corpo não encontrou nenhum outro jeito de falar essas palavras senão chorando. A reza, a prática espiritual, muda, às vezes mesmo sem o texto mudar. Porque a gente muda. Porque o texto faz toda a diferença no nosso entendimento e na nossa prática, em como a gente está. Talvez essas palavras do Salmo 118, que a gente fala, Deus, por favor, nos salve, Deus, por favor, nos dê êxito, nunca vão ser as mesmas para mim. Depois da experiência espiritual de estar nesse conflito entre realidade e tefilá. A reza muda, nós mudamos, o significado das palavras muda, o choro muda. Meu convite para todo mundo nesse Shavuot é que a gente não pare na nossa experiência espiritual só na melodia, só no texto, só na repetição de alguma coisa talvez que se tornou habitual para a gente perdeu a capacidade de entender a profundidade do texto. Que a gente possa realmente se reconectar através da nossa própria tradição, para a gente se encontrar na prática ritual, na prática espiritual, como algo ainda mais relevante e mais forte do que era antes. Porque a necessidade da gente se reconectar com valores da nossa tradição, junto à realidade na qual a gente vive, talvez seja ainda mais importante nos dias de hoje. Para a gente terminar, eu queria cantar com todo mundo uma parte que na CIP a gente não tem o costume de fazer durante o serviço. Ele é normalmente uma adição no final do serviço da Torá durante a semana. E se tornou um hino em muitos lugares, principalmente desde 7 de outubro. Falando como um pedido realmente de ajuda divina, porque mesmo dentro do meu ceticismo, através da música, através da tefilá, eu encontrei nessas palavras um momento de conforto, uma possibilidade de que talvez rezando elas, mesmo sabendo que provavelmente nada vai mudar do outro lado do mundo porque eu estou falando,
mas me acalmava. Me trazia uma conexão com todo o nosso povo sofrendo junto ao mesmo tempo. E que a gente pode se conectar também na dor, para se ajudar a transformar essa dor e se ajudar a um dia a gente ter paz. Eu vou desligar meu microfone de propósito para que a gente possa se ouvir todo. Ninguém precisa ouvir a minha voz mais do que a voz de cada um de nós. Para quem conhece a melodia, então está junto comigo. Mas isso a gente vai passar mesmo ou vai ser?
planeta.